Muito bem, você está chegando aí, né? Nós já estamos aqui dando início à nossa aula, tá? Essa aula aqui nós vamos falar sobre gerenciamento de categoria na farmácia. E se esse aqui é um assunto do teu interesse, e se você esbarrou, né, nessa aula aqui, eu tenho certeza que você vai sair dessa aula com uma visão completamente diferente da concepção de gerenciamento de categoria. Primeiro, por ser bem mais simples, tá? do que às vezes as pessoas costumam falar, né? Você vai ver aqui nessa aula que gerenciamento de categoria nada mais é do que você harmonizar a tua farmácia. Organizar o gerenciamento de categoria nada mais é do que você decorar a tua farmácia, né? Assim como você decora a sua casa para receber as pessoas, você decora a sua farmácia para receber, né, os teus clientes, enfim, né? Então vamos lá, assim, já que você está chegando aqui, eu sei que o teu tempo é corrido, farmácia é corrido, né? Então vamos dar celeridade nessa aula aqui para que você possa entender um pouco melhor de que forma que a tua farmácia pode performar melhor e pode aumentar aí em 15% o teu faturamento, tá? Então, embora isso aqui seja um pouco, tipo assim, assustador, né, 15%, mas é muito real. Por quê? Porque o gerenciamento de categoria na farmácia nada mais é do que um vendedor a mais na tua loja. Com a grande vantagem, tá? Que no caso do gerenciamento de categoria, tu não tem o custo, né, trabalhista, enfim, que é um colaborador a mais, né? Então é por isso que ele te dá resultado, tá? Por isso que as grandes redes investem tanto, né? Porque eles às vezes não conseguem doutrinar, disciplinar a equipe. Então o que eu faço? Eu pego e disciplino a minha loja. Então é por isso que dá resultado, tá? Pode ficar tranquilo com relação a isso aí, que essa promessa de 15% no faturamento no setor de autosserviço aí é absolutamente viável. Eu vou poder te mostrar aqui nessa aula exatamente como que você vai fazer isso aí e por que é simples de você chegar nesse número aí, né? Eu me dei conta desse crescimento através dos meus clientes, tá? Porque são 12 anos trabalhando com isso, são 12 anos fazendo gerenciamento de categoria em farmácia e a gente percebeu que cada vez que nós organizávamos uma farmácia, o faturamento subia. Em alguns casos subia até mais de 15%, em alguns casos chegava um pouquinho menos, mas todas as farmácias nas quais a gente fez o gerenciamento de categoria, nós tivemos um acréscimo nas vendas, tá? E também tem estudos, tá? Inclusive eu estou te mostrando aqui, ó, esse mundo do marketing, um dos tantos artigos que fala sobre o aumento, tá? Então o que eu falo aqui não é somente pela minha prática, tu entende? Mas também por uma série de pesquisas de mercado, estudos e tal, que apontam, tá, um crescimento de em torno de 15% no faturamento do autosserviço à medida que tu organiza melhor a tua farmácia, né? Inclusive eu quero te deixar um desafio, tá? O que é esse desafio? É porque de repente você pode ficar desconfiado, né? Pô, mas será que dá? Será que, 15%, tu não tem noção e tal? Lembrando que esse 15% pode ser em linhas específicas, tá? Você pode definir uma linha ali, fazer um trabalho e você ter esse crescimento. E eu quero te dar um desafio exatamente em cima disso aí, tá? Eu quero que você coloque a mão na massa, ou seja, tu vai fazer um teste na tua farmácia, pega alguma linha que você não está vendendo, tá? Pega qualquer linha, sabe? Que não está vendendo nos últimos tempos aí e pega essa linha e coloca exposta, expõe melhor ela, simplesmente isso, só faça isso, expõe melhor, valoriza mais ela. E quando eu falo assim, valorizar mais a linha, é porque às vezes as pessoas cadastram uma linha nova na farmácia, coloca para vender, logo que coloca, ela começa a vender, não é verdade? Tá vendendo, aí daqui a pouco ela começa a diminuir a venda, aí o que as pessoas fazem? Tiram ela de evidência, né? E aí, poxa, se ela já em evidência começou a diminuir a venda, se você tira ela de evidência, a tendência é vender menos ainda. Agora, você dá um tempo, depois você volta com essa linha de novo, se você contextualizar ela, se você gerenciar a exposição dela ali, tu vai ver que ela vai voltar a vender. Então eu te dou um desafio, né? Se você não acredita que seja possível aumentar aí em 15% o faturamento no teu autosserviço, em linhas específicas da tua farmácia, eu te dou esse desafio. Faça o teste, pega uma linha, qualquer linha, tá? E contextualiza ela. Agora na sequência da aula eu vou te passar algumas informações, alguns princípios, tá? Que são extremamente importantes para que você possa fazer até mesmo esse teste aí, beleza? Vamos lá. Uma coisa assim importante, ó. Esses 3 princípios que eu vou te passar são os princípios essenciais do gerenciamento de categoria, tá? Então são 3 coisas que o gerenciamento de categoria precisa contemplar, você precisa enxergar essas 3 coisas. E se você contemplar bem essas 3 coisas, eu diria assim que essa aula aqui já valeu para você, tá? Ela já vai valer só pelo fato de você identificar esses três princípios aí que nós vamos falar na sequência, tá? Eu quero te contar uma história rápida aqui de um cara chamado Sam Walton, tá? O Sam Walton é nada mais nada menos que o fundador do Walmart, né? E ele foi pego em 1986, ele foi pego no Brasil medindo as gôndolas do Carrefour, inclusive foi preso, né? Se você pesquisar você vai ver, ele foi preso porque, imagina, ele vai no concorrente medir as gôndolas e tal, né? Fazer a medida, ver como é que era colocados os produtos, como é que eram expostos os produtos, né? Então quando a gente vê esse tipo de coisa aqui, sabe? E o cara foi preso por causa disso, pra você ter uma ideia.
Quando a gente vê isso, nós temos uma ideia da importância que um cara como o Sam Walton dava para esse aspecto, tu entende? Porque, mais uma vez eu digo, o gerenciamento de categoria é uma técnica que faz a tua farmácia vender sozinha, tu entende? E embora o Sam Walton não trabalhe com farmácia, trabalha com varejo, enfim, né? Mas ele é considerado um dos maiores varejistas do planeta, então é o cara que entende. E ao ponto de se arriscar, né, para ir no concorrente, medir as gôndolas, assim, tomou a cadeia e tal, né? Então, isso aqui é extremamente importante, esse assunto é extremamente importante. E o Sam Walton, ele falou uma frase muito interessante, ele disse o seguinte, ó, que assim como a evolução natural, o mesmo vale para as empresas. Não são os mais fortes que sobrevivem, e sim os que se adaptam mais rapidamente às mudanças. E poucas coisas são mais verdadeiras em termos de mudança do que o layout, do que os setores, do que a exposição da tua farmácia. Por quê? Porque são mudanças muito radicais. É por isso que quando eu ouso falar assim, poxa vida, mas dá para aumentar tudo isso no faturamento? Claro que dá, porque é uma mudança visual muito radical, tá? E hoje eu sei que muitas farmácias querem fazer essa mudança, querem estruturar, mas muitas vezes tem medo de fazer, né? Muitas vezes fazem e mexem errado, e aí acaba piorando mais ainda, né? Eu quero poder te passar nessas aulas aqui exatamente o que são os princípios, tá? Para que tu possa mexer com técnica, sabendo o que tu vai fazer na tua farmácia para não dar mico, para não dar bola fora aí, né? A jornada da farmácia com relação ao gerenciamento de categoria. O que é essa jornada? Basicamente nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar uma linha aqui, tá? E essa linha aqui nós vamos imaginar o seguinte, ó, essa linha aqui seria a linha da tua farmácia, a linha, né, de existência da tua farmácia aí, e o que seria um planograma ideal do gerenciamento de categoria dessa farmácia, tá? Então geralmente começa dentro da linha, né? Você inaugura a loja ali, aí você, um ano depois, você continua dentro da linha, a tua loja tá bonitinha, tá organizada, aquela coisa toda, aí no segundo ano ali, continua bonita e tal, algumas mudanças no teu layout, alguns produtos que tu colocou a mais, colocou a menos, mas tu tá indo, né? Aí tu vai para o terceiro ano. No terceiro ano tu começa a aumentar mais o teu mix, tu já pagou muitas das tuas contas, já pagou os teus móveis, aquela coisa toda, já tirou parte do teu investimento, tá tirando parte do teu investimento. Então tu vai aumentando o mix e quando tu começa a aumentar o mix, aí começam os teus problemas, né? Por quê? Porque depois tu pega e aumenta mais o mix lá pelo quarto ano, né? E aí começam a entrar os expositores, porque tu já não tem mais aonde colocar produto. E ao invés de tu pegar e de repente buscar o conhecimento com relação ao gerenciamento de categoria, é muito mais fácil às vezes você pegar e colocar um expositor a mais, até pela facilidade de uma negociação, né? Pela oferta de um fornecedor. Eu sei que são tentadoras as ofertas, né? E aqueles expositores são muito bonitos e tal. O problema é que eles atrapalham completamente o conceito de layout da loja. Pode ver, tanto que você não vê expositores em lojas de grande rede, você não vê. E quando você vê ele customizado, ou seja, a indústria lá que fornece, eles fazem um expositor específico para aquela determinada rede, né? Mas com farmácias menores, farmácias independentes, não tem como você trabalhar isso aí. Então, lá pelo quarto ano começa esses expositores. E aí, pessoal, quando começa o expositor, essa linha começa a ficar cada vez mais complicada, né? Porque lá pelo quinto ano tu tem mais expositores ainda. E aí a tendência é a qualidade do teu layout, do teu gerenciamento de categoria cair cada vez mais. Lá pelo sexto ano tu já começa a entrar no desespero, né? E quando chega no sétimo ano, tu tem aquele boom, sabe? O que é o boom? Porque você já não tem mais onde botar produto na tua farmácia e começa a ter problemas, do tipo assim, as gôndolas começam a ficar desbotadas, né? Porque já são 7 anos ali, passa pano e limpa, dependendo do material que você fez. O pessoal às vezes fazia com vidro, né? O vidro é muito bacana, só que acabou ficando um pouco ultrapassado o conceito, né? Aí tu faz usando MDF ou usando metal e tal, o MDF desbota, sabe? O metal, dependendo, sabe, ele também fica manjado, eu diria assim, né? Tanto que hoje o pessoal quer reinventar a loja. Então no sétimo ano tu começa a ter muito problema e isso só vai piorando, tá? Então essa aqui seria mais ou menos a linha do que acontece com o teu planograma da tua farmácia, né? Então qual é que é o grande ponto aqui, tá? A gente tem um aumento de faturamento proporcional a uma diminuição na organização da farmácia. Chega a ser curioso assim, né? Mas o faturamento aumenta à medida que o gerenciamento de categoria diminui. A não ser que você realmente fique presente para isso e já comece a mexer. Ou seja, à medida que o faturamento vai aumentando, tu já vai reformando a loja, vai colocando mais gôndola, vai trocando algumas gôndolas, né? Ou seja, vai mexendo junto. Mas a maioria não faz isso. A maioria vai deixando. E quando chega a ter que mexer, a coisa tá, sabe, uma bagunça que
só quem trabalha com farmácia que sabe como é que é, né? Então, qual é que é o ponto, assim, eu faço uma brincadeira, né? Que seria como quando você ganha aquele cachorrinho pequenininho, sabe? Né? Você ganhou um filhotinho e a pessoa fala, que bonitinho e tal, né? E o problema é o seguinte, que ele realmente é muito bonitinho, ele é fácil de cuidar, aquela coisa toda, só que depois ele cresce, tu entende? E aí ele cresce e você não sabe mais o que você faz. Por quê? Porque aquilo que começou muito bonitinho agora tá gigante, tu entende? E tu já não sabe mais nem por onde começar a pensar em arrumar a tua farmácia. E aí daqui a pouco tu tenta arrumar de um jeito, mas aí tu fica inseguro, porque tu não sabe se tu tá arrumando do jeito certo, tá? Como eu digo, muitos clientes meus que me chamam às vezes, acontece assim, deles mexerem errado e a venda ao invés de aumentar, a venda acaba diminuindo, sabe? Então isso aí realmente assim, é uma vivência muito comum dentro da farmácia, né? E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um stop nisso aí, sabe? Tem que parar. Quando você perceber que a tua farmácia está ficando... Isso, eu dei o exemplo aqui de 7 anos. Às vezes pode ser mais, às vezes pode ser menos, dependendo, né, do crescimento, da velocidade do crescimento da farmácia. Isso pode ser muito menos, né? Isso pode ser, às vezes, num curto espaço de tempo, assim, você já precisar parar, né? Dar uma parada ali e verificar como é que tu pode organizar, né? Uma coisa é certa, tá? Você começa a perder dinheiro, né? Ou você está perdendo dinheiro, ou você está perdendo de ganhar dinheiro, né? Então, isso é fato. Às vezes você sabe quanto que a tua farmácia vende, mas você não sabe quanto que ela deixa de vender. Você sabe quanto ela vende, mas você não sabe quanto ela poderia vender ainda mais. E é nesse ponto que o gerenciamento de categoria, ele causa um impacto forte no faturamento. Por isso que a gente faz essa promessa aqui de 15% de aumento no autosserviço. É por isso. Dependendo, eu até diria mais assim, ó, dependendo da forma como está a farmácia, esse crescimento pode ser ainda até maior, para você ter uma ideia, né? Então, qual é a dica para você seguir, né? Como é que você avalia o que você precisa fazer para seguir? Eu sempre costumo dizer o seguinte, ó, que a gente tem que pegar e parar de perder, sabe? Seja perder, ou seja perder de ganhar, né? E começar a ganhar de fato, ganhar mais grana e ganhar alegria, tá? Como assim ganhar alegria? Porque, pessoal, uma coisa é fato, tá? Muitas vezes quando tu começa a tua farmácia, tu começa ela assim, tipo, pô, tu tá maravilhado ali, porque ela tá tudo novinho, tudo bonitinho, tudo é novidade, né? Só que com o passar do tempo, tu vai te cansando da tua farmácia, essa que é a verdade. E eu tenho casos de clientes assim que os caras não tem mais nem muito prazer de ir trabalhar, porque ele já não aguenta mais aquela gôndola daquele jeito, ele já não aguenta mais aquela iluminação daquele jeito, ele já não aguenta mais o mix daquele jeito ali, sabe? Ou seja, aquela alegria do início, ela começa a dar espaço para uma tristeza, assim, sabe? Porque parece que o cara já não tem mais aquele prazer, né, de entrar dentro da farmácia. E é por isso que é importante a questão do gerenciamento de categoria, porque ele devolve essa vida, né, para a farmácia, ele devolve essa alegria. É difícil mudar? A mudança ela não é a coisa mais prazerosa do mundo, né? O processo da mudança, mas o resultado da mudança é muito prazeroso, né? Pode ver, a gente enche o saco de ficar carregando caixa e mudando e alterando e tal, dá trabalho, cansa, mas depois de pronto fica uma maravilha, né? Então o que eu faço? Eu costumo comparar, né, o gerenciamento de categoria da farmácia com a decoração da tua casa. Então, assim como a gente pega e decora a nossa casa para receber bem as pessoas, a gente da mesma forma decora a farmácia para receber bem os clientes. Então, o conceito é exatamente o mesmo, tá? E se você chegou nessa aula aqui, até coloca o teu comentário aí, né? Se você tá achando interessante, né? Você esbarrou aqui na aula e tal. Se você tá achando interessante, eu vejo que o pessoal faz perguntas, o pessoal faz comentários e tal. Eu acabo não conseguindo responder todos aqui, porque a gente fica concentrado na aula até para poder dar celeridade e valorizar o tempo que você está aí me assistindo, né? Mas, em síntese, tá? Gerenciar a categoria na tua farmácia é decorar a tua farmácia. Então, assim como você decora a sua casa para receber bem as pessoas, minha sugestão é que você aprenda a decorar a tua farmácia para receber bem aí os teus clientes, né? Então, o que é o gerenciamento de categoria, né? Como é que a gente pode decorar? Ele é uma técnica, tá, de merchandising, um método já muito validado, amplamente aplicado no varejo, nos mais variados segmentos, tá? A finalidade é organizar a estrutura, né, de localização de cada produto dentro da farmácia e também influenciar o comportamento dos consumidores e shoppers, tá? Lembrando o que é o consumidor? O consumidor é aquele que consome e o shopper é aquele que compra. Então, só para você ter uma ideia, um exemplo prático, né? Nós temos a mãe, que é a shopper, que compra uma fralda, mas quem consome é o bebê, tá? Então esse raciocínio é muito importante dentro do conceito de gerenciamento de categoria, tá? Se aplica a qualquer segmento, tá? Então assim você vai ver hoje gerenciamento de categoria em padaria, construção, mercado, pet shop, os shoppings, né? Que tu vê no sentido macro, pode ver onde está a praça de alimentação, é praça de alimentação, né? Se você entrar, eu tenho certeza que depois dessa aula aqui, você vai começar a observar o shopping de forma diferente, a posição das lojas, a direção que elas têm, né? E tudo isso aí são fundamentos do gerenciamento
gerenciamento de categoria, tá? Então se aplica a qualquer coisa, pessoal, sabe? Durante muito tempo, pessoal, às vezes acaba dizendo assim, porque farmácia não pode seguir a mesma regra do mercado, tem que ser diferente. Nada a ver, tem que seguir a mesma regra. Por quê? Porque o consumidor que compra no mercado e tem uma lógica de compra, ele compra também na farmácia e o cérebro dele obedece essa mesma lógica. Então não acredite nesse papo de dizer que de farmácia tem que ser diferente. Não, tem que ser igual. O pet shop é a mesma coisa, o material de construção é a mesma coisa. Sabe? É uma regra, né, que está muito mais num gatilho mental ali do que qualquer outra coisa. Né? Então o gerenciamento de categoria, eu poderia dizer que ele é um planograma. Então é um planejamento que tu faz em relação à tua loja. Para observar o fluxo das pessoas, por onde elas entram, por onde elas saem, onde elas ficam mais, onde elas ficam menos, para onde elas se direcionam quando elas entram dentro da farmácia. Então esse aí é o planograma, esse aí é o planejamento. É você entender a jornada de compra do cliente dentro da tua farmácia. E isso aí é vital para você aumentar o teu ticket médio, para você aumentar a venda de correlatos, principalmente a venda de correlatos, porque você começa a dispor melhor os produtos, automaticamente você começa a vender mais, né? Olha, alguns exemplos aqui que eu quero te mostrar. Sem técnica, tá? Aqui com técnica, pode ver ali, ó. Esse primeiro aqui parecia sem técnica, parece uma agropecuária, né? E com técnica ali organizadinho, aqui sem técnica, tá? Mesma foto, tá, pessoal? Mesma foto, mesmos produtos, tá? Simplesmente com uma técnica aplicada, né? Aqui, de novo, sem técnica, aqui com técnica, tá? Então, tu pode ver assim que existe toda uma distribuição de cores, existe uma valorização na questão do espaço, na posição como é colocado, se tá na horizontal, se tá na vertical, tudo isso aí é importante dependendo do tamanho da prateleira, dependendo da altura da prateleira, se está à altura dos olhos, se está à altura da mão, se está à altura dos pés. Então isso aí é fundamental no conceito da técnica, né? Lembrando que esse conceito de técnica, ele se aplica para qualquer farmácia, né? Porque ele é um princípio, né, que pode ser aplicado, como depois na sequência eu vou poder te mostrar, né? Então esses fundamentos do gerenciamento de categoria, né, a forma como você pode decorar a tua farmácia, são o que eu falei no início lá, são 3 pontos essenciais, tá? O que são esses 3 pontos essenciais, tá? A visão do gerenciamento de categoria, tá? A visão tem a ver com a maneira como você enxerga, né, o gerenciamento de categoria. Então existe dentro da farmácia os geradores de tráfego, os geradores de sensações e os geradores de lucro, tá? A primeira coisa que você tem que ter em relação a gerenciamento de categoria é essa visão, é saber que você contextualiza a tua farmácia, que você organiza a tua farmácia em cima desses 3 fundamentos, tá? Gerador de tráfego, né, que é o produto que leva o cliente até a farmácia, o gerador de lucro, que é aquilo que você quer vender, e o gerador de sensações, né, que é aqueles produtos que são capazes de gerar sensações, como por exemplo perfumes, né, geram sensações, dermocosméticos geram sensações, perfume de ambiente geram sensações, né, são produtos, né, que podem gerar. O treinamento não é sobre isso aqui, mas só para você ter mais ou menos uma ideia. Além da visão, nós temos a gestão do gerenciamento de categoria. O que é a gestão? Nós temos o mesmo esquema, 3 pontos, tá? Gestão de recurso, gestão de produto e gestão de processo, tá? O que é a gestão do recurso, tá? No gerenciamento de categoria? São os recursos que tu tem, o tipo de gôndola que tu tem, o tipo de iluminação que tu tem, né? O ponto em que a tua farmácia está sendo colocada, a porta para que lado ela abre, tu entende? Onde que está o check-in, onde que está o check-out. Então esses são os recursos que tu tem. Então um curso de gerenciamento de categoria vai te ajudar a identificar esses recursos e potencializar eles. É o que precisa acontecer, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Produtos, né? O próprio nome já diz, gerenciar a categoria de produtos. Então você vai precisar entender como que você organiza esses produtos dentro da farmácia. E os processos, ou seja, que processo você aplica em cada setor, né? Como você aplicar o gerenciamento de categoria, por exemplo, no setor masculino, como você aplicar o gerenciamento de categoria no setor feminino, né? No setor infantil, sabe? No setor da melhor idade, no setor do diabético. Então, assim, o gerenciamento de categoria também é gestão de processo, porque você estabelece um processo para cada um dos setores, né? E a prática? Então eu tenho, voltando aqui, eu tenho a visão, eu tenho a gestão e eu tenho a prática. E o que é a prática? A prática é como o nome, você já deve ter ouvido falar com certeza, né? Que é basicamente layoutização, a exposição e a setorização, tá? Esses 3 fundamentos aqui, eles norteiam, eu diria assim, na prática mesmo, o gerenciamento de categoria da tua farmácia, tá? Layoutização tem a ver com o layout da loja, né? O formato das gôndolas, sabe? Por isso que é muito importante, assim, porque o layout ele é muito responsável pelo fluxo, é ele que distribui o fluxo, tá? Então é muito importante você chegar na farmácia, parar na entrada da porta e olhar para a tua farmácia, né? E fazer uma visão técnica, né? Nós temos um curso que a gente ensina exatamente como você fazer isso aí, como você entrar no início da loja e dar uma panorâmica e você saber identificar o fluxo, perceber o fluxo e saber principalmente o que fazer, né, com esse fluxo, porque às vezes o fluxo está por um lado ou numa direção que não é agradável para a compra e a gente precisa saber alterar isso aí, né?
A exposição tem a ver com a maneira como os produtos são expostos, então como eu mostrei naquelas fotos do antes e depois ali, né, com técnica, sem técnica, você pode ver que a exposição é a maneira como eu exponho o produto. Se eu coloco na vertical, se eu coloco na horizontal, se eu coloco na altura dos olhos, se eu coloco na altura da mão, né, a maneira como você expõe os produtos é fundamental, principalmente na venda de correlatos, tá? Inclusive até uma dica que eu vou te dar, quando você coloca, por exemplo, a exposição de tinturas, né? Então todas as tinturas ali, quando finalizar a tintura, a primeira coisa que você tem que colocar é uma linha de tratamento. Por quê? Porque se a tintura danifica o cabelo, na sequência eu preciso entrar com uma linha de valor agregado alto, né? Por duas razões. Primeiro, porque eu preciso recuperar, reestruturar esse cabelo, e segundo, porque eu tenho que fazer venda adicional, eu tenho que começar com o produto que eu tenho de maior valor, né? E a setorização? A setorização tem a ver com os setores da farmácia, setor masculino, setor infantil, né? Setor da melhor idade, setor de suplementação, setor de vitaminas, setor de bem-estar, ou seja, quanto mais setores você tiver na farmácia, mais fácil fica de você fazer a venda adicional, tá? Principalmente isso. Então, quando você fizer aquele exercício de chegar na farmácia e dar uma panorâmica, você precisa ter essa percepção, você tem que enxergar, né, cada um desses setores. E aí vem um ponto chave aqui, que é comunicação visual, tá? Não dá para me falar tudo nessa aula aqui, pessoal, né? Eu fico agoniado, eu acabo nem respondendo as dúvidas do pessoal, a gente acaba respondendo depois, né? Inclusive, se você tiver dúvida, coloca as dúvidas aqui que a gente responde para ti, tá? Porque eu fico concentrado aqui, porque eu preciso te entregar um conteúdo para que possa valer a pena o fato de você estar aqui me assistindo, tá? E agora, a comunicação visual é algo barato de você fazer, e eu vejo que muitas farmácias pequenas, farmácias independentes, que é as que mais precisariam, elas pecam na comunicação visual. Ou seja, você para na entrada da porta, você olha, né, e você não consegue identificar onde é que está cada coisa. E se você consegue, é porque de repente você é o dono da farmácia. Mas eu já vi acontecer assim, o próprio dono não achar os negócios, entende? Aí imagina se um consumidor vai achar, né? A transformação que hoje a tua farmácia sofre, né? E eu digo sofre porque é sofrida essa transformação, no sentido de que as pessoas vão protelando, né? O sofrer não é na hora de mudar, o sofrer, as pessoas sofrem, é porque cada vez que tu chega ali, tu olha assim, preciso mudar, e não muda, né? Então o sofrimento não é quando você muda, o sofrimento é o que está acontecendo, de repente, nesse exato momento, agora que você está assistindo essa aula, e vai assim, meu Deus, eu preciso fazer. Então você tem que parar de, meu Deus, eu preciso fazer, e ir lá e fazer, né? De fato, o que precisa ser feito, porque aí você tem uma transformação real da tua farmácia, né? Tu tem um vendedor a mais, tu tem um aumento no ticket médio, tu tem um aumento nas vendas adicionais, tu tem uma melhor experiência de compra do cliente. O cliente, quando ele tem uma experiência melhor de compra, a tendência é ele comprar mais, tá, pessoal? E eu me ateria muito a isso aqui, tá? Vendedor a mais, porque o fato de você a loja se oferecer para o cliente, às vezes ela faz aquilo que muitas vezes o profissional, o atendente não faz, né? Então é fundamental que a gente consiga situar esses pontos aqui, porque eles é que fazem essa transformação, né? Uma coisa que eu não sei se você já ouviu falar, né, mas existe um termo em inglês que chama-se ROI, né, Return on Investment, que é o retorno sobre investimento. E isso aqui com relação ao gerenciamento de categoria, eu digo para você que hoje, eu asseguro para você, eu tenho um curso de gerenciamento de categoria, tá, 100% online e tal, depois eu vou falar dele para você, ele é disparado hoje o curso que eu mais vendo, tá? E é o curso que eu mais tenho, assim, tipo, elogios e reconhecimento. Eu acabo não conseguindo colocar aqui, porque, como eu falo assim, a aula acaba sendo online, aqui assim eu não tenho como ficar puxando essas informações, né? Mas é impressionante o resultado que o gerenciamento de categoria é capaz de dar. E é por isso que a gente entende que as grandes redes investem pesado, os grandes atacadistas, os grandes varejistas investem pesado, porque realmente dá resultado, tá? Então, assim, o retorno do teu investimento hoje em gerenciamento de categoria é muito, muito rápido, tá? Aí você vai se perguntar, mas quanto que custa o investimento, né? Olha, hoje, na média, tá? Entre R$3.500 e R$5.000, tá? Que é uma pessoa que vai lá na farmácia, que faz. Eu tinha pessoas da minha equipe que faziam isso, ainda fazem, tá? Mas a gente começou a ver que falta muita mão de obra nisso aí. E é muito caro, porque o honorário, porque como tem pouco, as pessoas que fazem cobram caro. Eu mesmo, eu cobrava em torno de R$3.500 a R$5.000. E aí tem mais a despesa da pessoa que precisa ir lá. Tu entende? E aí um grande ponto, tá? Que não tem como ensinar, não dá tempo de ensinar. Porque a menina chega lá e ela precisa baixar a farmácia inteira e ir organizando. Ela não tem tempo de parar e te explicar, de ensinar, porque senão ela vai ter que ficar uma semana na tua farmácia e não dá, né? Que aí ficaria mais caro ainda. E é por isso que a gente percebeu que o gerenciamento de categoria
ele deu muito resultado no formato online, justamente porque ele dá muito resultado pelo conhecimento. Então não precisa ter um profissional lá, o que precisa ter é a informação, né? E essa informação pode ser feita perfeitamente assim, tá? Imagina você poder, essa aula aqui você não vai conseguir, né? Mas tipo assim, imagina se essa aula aqui está gravada, você poder dar pause, voltar, olhar a imagem de novo, entender, sabe? Então nós percebemos que esse tipo de curso online, ele é com certeza sim um dos mais viáveis que tem. Primeiro porque barateou demais e segundo porque ele é altamente efetivo. Você vê as imagens, você vê, pode voltar, dar pause, avançar, toda a equipe pode tomar conhecimento e tal, o que era bem diferente quando a gente mandava uma técnica na farmácia. Então o investimento fica em torno disso aí, né? E aqui eu só quero agora já, né, encaminhando para o final da aula aqui, relembrar alguns tópicos, tá? Primeira coisa então, o gerenciamento de categoria é uma técnica, tá? É um método, é um passo a passo, então para funcionar basta que você aplique, então não precisa acreditar, mas eu não acredito, Fábio, no gerenciamento de categoria. Eu digo para você que você não precisa acreditar, né? Basta que você aplique ele, né? Ele é com certeza um vendedor a mais, e é por isso que ele devolve o teu investimento de uma forma muito rápida, com a vantagem, eu digo assim, né? A vantagem desse vendedor a mais é que ele não chega atrasado, ele está sempre ali, né? Basta você abrir, né? Que ele está ali, né? E ele te dá um retorno realmente assim, muito rápido, tá? É simples, tá? Simples, não para de ficar pensando assim que gerenciamento de categoria é complexo e tal. Não, ele é simples, porque ele tem alguns postulados, né? Como você deve estar percebendo na aula aqui, que não tem nada de muito misterioso, né? Com relação a ele, né? Qualquer farmácia pode fazer, tá? Então, como ele é um método, ele se aplica para uma mega rede, tu entende? E ele se aplica para uma farmácia independente, lá do fundo de um bairro lá. Eu digo isso porque eu tenho clientes meus no Brasil todo aí, com farmacinhas muito pequenas, farmácias que vendem ali 30, 40 mil, que a gente foi lá e fez gerenciamento de categoria e ela aumentou a sua venda, né? Então funciona para qualquer tipo de farmácia, tá? É um investimento, como eu acabei de dizer ali, o retorno é muito rápido, tá? Muito rápido realmente. Então, em termos de curso, eu creio assim que é um dos que dá o retorno mais rápido, porque mexe na estrutura física da farmácia, né? Então, a resposta do cliente é muito rápida e é uma decoração, né? Ou seja, você consegue decorar a tua farmácia para receber melhor os teus clientes e oferecer para eles uma experiência de compra mais positiva, né? Aí você vai pensar assim, ok, Fábio, tá, mas e aí, né? E aí, como é que a gente faz? E aí que é o seguinte, agora não há mais desculpas para você, tá? Existem 3 fases, tá? Para você transformar a tua farmácia, né? Porque, como eu falo assim, se você tinha desculpa até agora parou a desculpa. Você vai ver que eu vou finalizar a aula aqui, você não vai ter mais desculpa para ficar protelando a mudança da tua loja. Então, o que são essas 3 fases? A fase da consciência, a fase do conhecimento e a fase da ação, tá? Então, a primeira coisa, você toma consciência, né, de que isso é importante, aí você esbarrou nessa aula aqui, né, onde você está buscando conhecimento e na sequência você precisa ter uma ação para valer a pena, né, ter esse despertar de consciência e o tempo que você investiu em conhecimento, né? Então, o segredo aqui é a ação. E essa ação aqui, né, você pode fazer uma escolha para essa ação. Você pode escolher se você faz essa ação sozinho ou se você, né, busca ajuda para fazer essa ação, né? E caso você queira ajuda, né, não adianta eu chegar aqui e fazer uma aula para ti, te dar uma ideia, né, bastante precisa do que é, mas não te ajudar, de repente é você querer avançar. De repente você vai ser aquela pessoa que, tá ótima a aula, vou sair daqui, vou pegar essas dicas, vou aplicar, né? Isso aqui, para você ter uma ideia que eu falei para você aqui, pessoal, isso aqui equivale a, olha, sem medo de errar, tá? Aproximadamente 1% do que a gente oferece num curso, por exemplo, entendeu? Por quê? Porque no curso a gente consegue aprofundar mais, né? Então, se você quiser ajuda, tá? A gente tem um projeto, tá? Que a gente chama de curso avançado de gerenciamento de categoria. Esse curso ele é 100% online. Ó, aqui eu vou até acessar ele aqui, para você ter mais ou menos uma ideia de como que o curso funciona, tá? Então, quando você acessa o curso, você tem uma plataforma aqui, né? Ele é dividido em 5 módulos, tá vendo aqui? Aí cada um desses módulos aqui, você clica no módulo, entra no curso, tem as boas-vindas aqui, é tudo em vídeo, tá vendo? Ó? Aqui as boas-vindas, aqui como é que vai funcionar o curso, aqui os bônus, né? Como aprender mais rápido com o curso online, aqui uma atividade já no final do primeiro módulo, você já tem aqui uma atividade que você já vai colocando em prática, né? Aqui no módulo 2, mão na massa, né? Vamos pegar aqui um exemplo aqui, iniciando os trabalhos aqui, ó. Eu também tenho aqui o planograma da farmácia, os fundamentos do gerenciamento de categoria, parte 1 e parte 2, layoutização, setorização, geradores na farmácia, que é aquilo que eu comentei na aula, né? Geradores de tráfego, geradores de lucro e tal, né? Então tem tudo aqui, pessoal, tudo no formato de vídeo, tá? Então você consegue acessar isso aqui
Vamos pegar um exemplo aqui sim de um vídeo só para você ter mais ou menos uma ideia como é que ele funciona. Tá aqui o planograma, você vai clicar no vídeo aqui, né, e vai acessar a aula, né? Tudo são vídeos curtos, tá vendo assim? É vídeo de 6 minutos e 45, sabe? São videozinhos curtos, tá, pessoal? Então assim, não precisa te preocupar, porque tu vai ter condições assim de, ó, tá vendo aqui assim, é todo a explicação no passo a passo de como é que funciona, como é que você pode dispor as tuas gôndolas, enfim, com imagens, com exemplos, com fotos, enfim, tem todo um passo a passo de como você pode usar para ter um aproveitamento bacana em relação ao teu curso, né? Aqui estão então todos os módulos, tá? Então assim, esse curso aqui todo ele é 100% online. Tá? Você vai poder mexer na tua farmácia sem medo de errar, tá? Ele funciona em computador, funciona em tablet, funciona em celular, são 12 meses de acesso que você tem, tá? Toda a equipe pode, eu até diria mais, ela deve, né, assistir, porque todo mundo, é interessante que todo mundo fique sabendo do curso. Setorização, aqui a gente fala dos MIPs, setor masculino, setor de produto natural, setor da melhor idade. Então aqui a esmalteria, como você compor, como você montar uma esmalteria na tua farmácia, né? Um módulo e outro, a gente oferece uma avaliação desse módulo para que você vai ver ali que nota você vai conseguir tirar, né? Pode até fazer uma disputa com a equipe. Então realmente assim, ele é um curso absolutamente completo hoje em termos de gerenciamento de categoria. Dificilmente você vai encontrar alguma coisa semelhante a isso aqui no mercado. Não tem, tá? Porque isso aqui tem a vivência de 12 anos de experiência com farmácia, é um curso específico para gerenciamento de categoria de farmácia, tá? É com base na farmácia, com base nas necessidades e nas demandas da farmácia, então ele vai te trazer aí uma vivência, ele vai te trazer aí uma perspectiva absolutamente real daquilo que você precisa fazer na tua farmácia, né? E aí o que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei e separei aqui alguns bônus, né? Até para te encorajar, né? Você a dar continuidade na melhoria da tua farmácia. Então o que são esses bônus, tá? Nós temos aqui gatilhos mentais no atendimento da farmácia, um treinamento sobre gatilhos mentais, de como você aplicar esses gatilhos mentais na farmácia, você vai entender mais o que são esses gatilhos mentais, né? Envelopamento de gôndola, então tá com aquelas gôndolas às vezes meio velhas, meio desbotada, né? Existe uma técnica de você fazer envelopamento de gôndolas muito barato, tá? E deixa uma gôndola muito bonita. Como expor e vender dermocosméticos, aromaterapia na farmácia é um gancho fantástico, né? Para você vender perfume de ambiente e afins, né? Existe uma técnica para você poder fazer isso aí, e essa técnica envolve muito a exposição. Como vender perfumes na farmácia, fragrâncias, não só perfume de ambiente, mas fragrâncias de um modo geral, e um grupo exclusivo de alunos para interação, tá? A ideia desse grupo aqui é a troca de experiência, tá? Tirar dúvidas e dicas exclusivas que você pode tirar diretamente comigo, tá? Então uma coisa bem importante é você entender que você tem acesso direto a mim, tá? Então não adianta eu pegar e te oferecer um negócio e te dar um acesso lá e depois te largar de mão, entende? Não, a ideia é justamente eu te ajudar, sabe? Porque eu preciso conduzir a tua experiência com o curso tão boa quanto eu sugiro que você ofereça uma experiência para o teu cliente. Então, assim, você, né, se você vier adquirir o curso, você vai vir a ser meu cliente, eu preciso te oferecer também uma experiência bacana. E uma das coisas é não te deixando sozinho, né? Uma coisa importante aqui, ó, eu sou a única empresa hoje, tá, no Brasil a oferecer cursos, tá, para farmácia com satisfação 100% garantida, ou seja, você tem garantia, tá? Se você comprar o curso, acessar o curso e por alguma razão você não gostar, não gostei, não era isso que eu queria, você solicita o reembolso, tá? Então você tem garantia de 100% da tua satisfação, sabe? E, quantos cursos tu já devolveu? Até hoje eu nunca devolvi nenhum, né? Por quê? Porque se tivesse que devolver, significa que eu não estava sendo capaz de agregar conhecimento nas pessoas, tá? Então a gente oferece essa garantia aqui justamente para poder te passar a segurança, porque de repente a tua dúvida ela é normal, mas a minha certeza no projeto precisa ser a tua garantia, tá? E é por isso que a gente dá uma garantia de 100%, tá? De satisfação. Com relação à questão de investimento, tá? Abaixo desse vídeo aqui tem ali o valor do investimento que você precisa fazer. Eu não sei, tá? Se você vai clicar ali e vai conseguir comprar. Não sei, né? De repente você chegou na aula aqui e a gente tem limitação de turmas. E essa limitação de turma, ela é justamente para que eu possa dar esse atendimento diferenciado. Fábio, eu gostaria de vender para todo mundo? Eu adoraria, né? Mas eu não posso vender, por quê? Porque a gente tem que ter um limite de pessoas dentro da plataforma. Então, à medida que vão sendo gerados novos certificados de pessoas que foram concluindo, a gente vai abrindo novas turmas. Então, depende se tu clicar no link e não conseguir comprar, não fica bravo comigo, tá? Espera uma nova oportunidade aí para que você possa adquirir, né? Então, a gente depende, não depende de mim, é o sistema, tá? Então, o sistema ele vai gerando, eu cabe bem aqui fazer a aula, né? Mas é o sistema que vai liberando as vagas à medida que ele vai gerando certificado. Inclusive, tem certificado do curso também, né?
E essa aqui é a minha proposta, de te ajudar a ir um pouco mais longe com relação à tua farmácia. Espero que você tenha gostado da aula, espero que você consiga adquirir, né, o teu curso, caso você tenha se interessado aí. E no mais, eu só quero te dizer que o que trouxe a tua farmácia até aqui não é a mesma coisa que vai levar a tua farmácia ao próximo patamar. E pode ter certeza do que eu vou te dizer também, tá? Daqui a 3 anos, com certeza você vai querer ter tomado a decisão de melhorar a tua farmácia hoje, tá? Então eu te encorajo, sabe? Torço para que você consiga comprar o curso ali, né? Se não conseguir comprar, não desista, espere uma nova oportunidade, né? E só posso desejar para você assim o crescimento que a tua farmácia merece, tá? Porque se você investiu tempo em assistir essa aula aqui, é porque você está disposto a investir energia para mudar a tua farmácia e vai te retornar cada centavo do teu investimento, beleza? Torço por você para que você consiga, né? Clica no botão ali e tenta comprar. Se der, eu te vejo daqui a pouquinho, né? Então na área de membros do curso. Se não der, não fica triste comigo, mas vai dar. Torcemos aí que vai dar, beleza? Um abraço para você, obrigado por ter me acompanhado até aqui e se tudo correr bem, te vejo daqui a pouquinho na área de membros da Nexicom Treinamentos. Um abraço, até daqui a pouco.